Oi pessoal, beleza? Bora pro vídeo? Eu quero voltar aqui com vocês, tá? Nesse livro aqui, beleza? Continuar a leitura dele aqui, de um outro ponto que eu quero compartilhar. Beleza, então vamos lá. A situação de um profissional é um pouco parecida com a do motoqueiro viajando pela estrada. Está feliz, anda veloz, livre, gasta pouco combustível porque o veículo é econômico, passeia recebendo o vento no rosto porque o capacete está no cotovelo, mas e se ocorrer uma queda, né? Assim é você em sua carreira. Coloque o capacete no lugar certo para se proteger. Construa um muro com tijolos de qualidade para durar. Prepare-se. Todos nós ficamos mais velhos a cada dia. E o futuro só é bom para quem planeja e se prepara. Tenha humildade e entenderá que certos aspectos da personalidade auxiliam, mas outros prejudicam a sua carreira. Modifique as atitudes. Tá? Então, o que mostra nesse livro aqui, que eu achei muito interessante, são dois pontos, né? São, eu até deixei anotado aqui, vou até pegar aqui, isso aqui não vai entrar, que é o etarismo, geração Z, características, né, da sua personalidade. E aí o que acontece, né? O que eu quero mostrar aqui, tá? E eu achei interessante para falar nesse livro. Que aqui aborda uma coisa que lá, quando esse livro foi escrito lá para 2000, ele foi lançado. Então já fazem 25 anos que ele está aí. Ele abordava um tema que até hoje isso acontece, tá? Que é o etarismo. Etarismo, eu até separei o significado aqui, é o que? É um sinônimo de idadismo e ageísmo, referindo-se a estereótipos. Preconceitos e discriminação dirigidos a pessoas com base na sua idade, afetando especialmente os idosos e configurando-se como um problema de saúde mental e física, global de saúde mental e física, que também impacta a empregabilidade e a qualidade de vida. Cara, isso aqui é tão assim profundo, porque assim, o Brasil ele é um país relativamente jovem, né? Então, a gente tem uma ideia, quando está lá com os 20 anos, que tudo é possível. Depois, quando chega os 30, você vê que quando você tem 20 anos, fala, tudo é possível, né? Depois, nos 30, mais ou menos, né? Mais ou menos. Nem tudo é possível, né? Você já começa a calcular que aquilo que você quer atingir, quer atingir vai ter um custo. E aí, com os 40, normalmente, a pessoa com os 40, ela quer manter, né? E aí, o que acontece, né? Às vezes, a empresa, ela quer uma pessoa que tá ali arregaçando, né? Arrebenta de trabalhar. Às vezes, a pessoa pode abrir mão da sua vida pessoal, da família, pode abrir mão de um monte de coisa, né? Coisas que, às vezes, um de 20 tá suscetível. Pô, e devido o Brasil ser um país relativamente jovem, isso acontece muito aqui, que é o que? O etarismo. Mas quer dizer que a pessoa mais 40 ela é ruim? Claro que não, meu, né? Isso não, nem devia, porque o que acontece? A pessoa que, hoje em dia, uma pessoa de 40 anos está saudável, é uma pessoa normalmente saudável, como se fosse lá, muito tempo atrás, e poderia estar acabado, né? Mas depende de como a pessoa se cuidou, né? Tudo depende de como a pessoa se cuidou. Mas, no geral, pessoas de 40 anos ainda, ixi, ah, tem aí muito chão ainda para correr. E 50 também. Esse dia eu tava falando com um cara e tal, que vai na academia, né? E o cara tem 64, 65. Mano, não parece. O cara faz todos os exercícios, sabe? Faz todos. Mas ele fala, quero mais tranquilidade, né? Ele quer mais tranquilidade. E tá certo. Tá certo, meu. Não dá pra você só ficar querendo dedicar pro trabalho, porque o trabalho é para uma
empresa normalmente, né? Uma empresa, um cliente, alguma coisa, você não quer, você quer focar nas suas coisas. E aí o que, que acontece? As empresas elas têm um certo preconceito com quem é mais velho. Até porque já tem umas manias, algumas coisas assim, né? E, e o que fala nesse livro, eu só coloquei o adendo da geração Z, porque a geração Z ela tá mudando um pouco isso, tá? Ah, mas em que sentido? O que que acontece? A geração Z ela vê o trabalho de uma forma diferente, né? Então, ela vê o trabalho como uma maneira o quê? Eu trabalho para ser feliz, né? E não eu trabalho para ser feliz. Então, assim, eu melhor frase, né? Eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Sim, pode parecer simples isso aqui, mas deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Não é uma geração que está querendo se matar por empresa nenhuma, tá? Seja porque tem pais que já têm posses e conseguem bancar uma vida boa para eles. É uma geração que veio no momento de prosperidade. Não tem tantas guerras, tá? Porque, mas está estourando uma guerra ali, outra. Não, isso não é nada comparado às guerras passadas, né? O, a humanidade ela sempre teve muita guerra, sempre teve muita briga, né? Então assim é um período de relativa paz. Então significa o quê? Que ela é uma geração que vê a vida diferente. Fora isso, tem acesso ao celular, internet, tudo é muito rápido, né? Esse dia eu estava falando com a moça lá do RH, ela falou, olha, quando o meu filho completar X idade lá, sei lá, antes dos 10 anos, ou 10 anos, eu já vou colocar ele para aprender Excel. Porque, nossa, eu vou chamar o menor aprendiz aqui, eles sabem acessar celular, sabem gravar vídeo no TikTok, mas não sabem uma planilha Excel, não sabem abrir um Word. E isso, para o mercado corporativo, é importante, né? Normalmente, eles usam ali um bloco de notas, às vezes, para anotar uns que anotam, né? Tem uns que nem anota, manda áudio, né? Um áudio para lembrar. Aí chega a ser bizarro, né? Ou seja, é uma geração diferente. Então tem muita empresa que está o quê? Optando por voltar a contratar os 40 a mais. Tá? Tem muita empresa. Por quê? Porque no 40 a mais é aquilo. É uma geração que trabalhou, ele sabe a importância do trabalho, sabe a importância de autoridade, sabe muita coisa. Né? A geração Z, ela tem uma visão diferente. Então, tem casos e casos, né? Então, o que que acontece? Nesse livro aqui aborda uma coisa muito importante, que é o quê? Né? Prepare-se, todos nós ficamos mais velhos a cada dia. E o futuro só é bom para quem planeja e se prepara. Isso aqui me pega porque assim, a gente vive num país, né, o Brasil é o rei das crises, né? O Brasilzão, esse país aqui é muito abençoado, mas ele tem muito problema, tá? Então você precisa se preparar, tá? É inflação nas alturas, né? Inflação, desemprego, questões políticas, né? Agora, imagina o seguinte, né? Você é quem provê ali o sustento ali da tua família e tudo mais. Então imagina você ter que lidar com tudo isso nesse país, né? Além das coisas que você já tem, você ainda tem que lidar com isso daqui, né? Os problemas já, problemas de saúde, problema de ganhar mais, problema não sei o que, ainda você tem que lidar com todos os fatores externos. Aqui é complicado. Eu até entendo um pouco a geração Z, porque, cara, é muito. Imagina assim, eu já achava difícil naquela época, né? Sei lá, você tira 2,5. Aí você vai pagar um aluguel, sei lá, o aluguel tá uma casa ali, mais ou menos, uma coisa ali, mais ou menos, tá em torno de R$ 1.000. Vou colocar R$ 1.000, né? R$ 1.000. Cara, aqui já foi quase metade do salário do cara, velho. Tudo no aluguel, sabe? Como é que ele vive? Tipo, ele simplesmente não tem independência. Então, de certa forma,
E hoje, assim, eu fico pensando realmente, devido à inflação, e o 2,5 que era na minha época, lá em 2010, essas coisas assim, é totalmente diferente do valor que tem hoje, né? De 2010 para 2025. Então, realmente, eu tenho que concordar que parece injusto, né? Parece não, é injusto. Se eu for parar para ver. Porque você vai pagar um aluguel, e aluguel não tô falando de R$ 1.000, de coisa muito boa não, viu? É a casa mais ou menos. Se for apartamento fica mais que isso, né? Cara, a geração Z não tá errada não, viu? Você parar para olhar assim no fundo, né? E aí o que que acontece? Voltando aqui pro assunto do vídeo, né? Então você tem que lidar com um país de muita crise o tempo todo. E como é que você lida com isso? Você tem que se planejar, você tem que se programar, tá? E é o que fala aqui no livro, né? Que você, para você ter humildade, entender que certos aspectos da personalidade outros auxiliam e outros prejudicam. O que que isso quer dizer, né? A característica da personalidade aqui. Às vezes você não é o cara mais organizado, então você vai ter que ter alguém que te ajude ou concilie isso. Às vezes você assim fala assim, pô, mas um exemplo, né? Teve uma época que eu paguei personal. Por quê? Porque eu não conseguia ir para academia, eu não conseguia ter uma rotina de ir para academia. Por mim, eu vou deixando a coisa andar. Mas eu tive que colocar o quê? Vou colocar uma pessoa ali para me ajudar, um personal. Tá? E aí, às vezes, você vai ter que ter o quê? Uma pessoa ali para te ajudar nas finanças. Não estou vendendo um serviço de finanças aqui, não, até porque eu não. Eu malemar sei fazer para mim. Né? Então, eu estou falando assim. Às vezes você é um gastador compulsivo. O que, que você vai ter que colocar ali? Se você é casado, você vai ter que colocar o controle ali na mão ali de uma pessoa que sabe olhar melhor para aquilo, que possa pensar mais a longo prazo. Você vai ter que pensar a longo prazo, sabe? E isso eu achei interessante. Inclusive, pensar a longo prazo do que nós trabalhamos também. Porque a tecnologia que você pode estar trabalhando hoje, lá na frente, ela pode ser outra coisa, né? Eu estou trabalhando com. No passado, eu lembro até hoje, no passado era muito usado o Delphi. Né? Hoje fala-se muito pouco de Delphi. Eu vi vagas de Delphi, mas fala-se bem menos do que lá no passado, onde praticamente toda software house trabalhava. Quem não se atualizou, ou perdeu o emprego, ou saiu da área de TI, ou está ainda em Delphi. Né? Tem esse ponto. Mas, apesar que até o Delphi, eu estava vendo, ele deu uma mudada também. Né? Mas se você olhar ou parar para olhar, apareceu vaga muito mais relacionada à web, né? Porque o Delphi ele era uma linguagem que ficava ali só na parte de desktop. As vagas majoritariamente migraram para a web e está assim, tá assim até hoje. Então, imagina se você não acompanhou isso. E isso pode acontecer para todas as outras áreas, tá? Então, pessoal, eu achei interessante compartilhar isso nesse livro. Eu vou criar uma playlist para ir guardando esses vídeos relacionando com o livro, tá bom? Eu espero que ajude, dê uma reflexão, né? Ajudar, eu não sei, mas eu acho que vai causar um impacto, uma reflexão ali, e você vai pensar, tá? Obrigado, então, e tchau, tchau.